Bom, boa noite. Estamos iniciando mais uma live aqui no nosso IG da UFSB Extensão. Vamos esperando as pessoas chegarem. Eu sou Isiduque, técnica administrativa da Coordenação de Culturas Populares e Relações Comunitárias da PROEX. Essa é a série de lives Salve Mestre, Salve Mestra, o nosso espaço virtual para reflexões no que diz respeito à pluralidade epistemológica, o reconhecimento da diversidade e polissemia de conhecimentos, saberes e fazeres dos povos e comunidades tradicionais, considerando também os territórios como espaços formativos. E é com muita alegria que recebemos o nosso convidado e o público que nos acompanha hoje. Vamos chamar aqui só um minuto. Nosso querido professor Rafa já está aqui. Nós vamos chamar. Vamos receber aqui, gente, o professor Rafael Guimarães. Já recebeu a solicitação. Estamos aqui com o professor Rafa Guimarães, artista, produtor cultural, psicólogo, ativista. Professor Rafael é docente dos programas de pós-graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais aqui na UFSB, no programa de pós-graduação em Economia na UFBA e no programa de pós-graduação em Psicologia na Unesp. Professor Rafa, é uma honra tê-lo conosco e eu passo a palavra agora para você se apresentar para esse público que já está aí chegando e nos acompanhando no chat. Oi, Izzy, tudo bem? Oi, Izzy, tudo bem? Tudo bem. Acho que é um momento muito especial, porque a gente vai falar um pouco sobre o curso novo de produção cultural, né? E estamos aí. Estou esperando aí as suas questões e da galera que está nos acompanhando. Massa. Bom, o professor Rafa, gente, ele também é coordenador, né, do grupo de trabalho de criação do curso de bacharelado em produção cultural da UFSB. E hoje a gente vai falar um pouco também sobre esse processo, porque a gente sabe, Rafa, que desde o início da UFSB você vem sendo uma referência no diálogo permanente com os territórios que, né, abrangem a nossa universidade e em especial o Litoral Sul, né, dialogando saberes com agentes, atores e gestores culturais das comunidades. Então, conta aí pra gente como foi, como tem sido essa construção comunitária do nosso curso de bacharelado em produção cultural da UFSB. Izzy, é uma felicidade, assim, falar desse curso, né? Porque enfim, ele foi construído a muitas mãos, né? Bom, desde que eu cheguei na UFSB em 2014, eu estava já era produtor cultural, né? Já tinha meu processo artístico, já era produtor cultural e estava enfim, conectado com essas questões, né? Mas quando eu chego na UFSB, eu percebo, assim, começo a participar de algumas reuniões no início da universidade. Na época, o professor Khalid era o decano, né, do Centro de Formações em Tecnociências e Inovação, isso em 2014. E aí eu começo a participar de algumas reuniões, ele me convida para algumas reuniões na comunidade, que eu ainda não conhecia, e eu digo para ele, né, que eu tenho essa perspectiva. Ele me diz, olha, eu estou fazendo reuniões com várias comunidades e gostaria que você também participasse, né? Aí eu começo a participar dessas reuniões e começo a encontrar artistas, né? Produtores culturais, enfim, gente das comunidades tradicionais que esperavam muito que o campus de Itabuna tivesse um centro de artes. Que foi assim que antes de começar a universidade, nas audiências públicas e também nos primeiros documentos da universidade, estava dizendo que dizia, né, ali que haveria um centro de artes em Itabuna.
Só que quando a universidade começa, em 2013, o Centro de Artes muda para Porto Seguro, né? Então, havia um sentimento, assim, meio que um certo tipo de orfandade, né? Olha, essa Universidade Federal está vindo aí, vai, enfim, trazer, né, esse espaço de formação para tantos artistas. O litoral sul da Bahia, como você sabe melhor do que eu, tem uma história, né? E muitos coletivos, muitos escritores, muitas escritoras, poetas, musicistas, enfim, né? Pessoal, histórias de grupos, coletivos de teatro de muito tempo, né? Atrizes, atores, gente que saiu do sul da Bahia também. Então, havia essa espera, né? E então, nesse momento, eu começo a fazer uma pesquisa inicialmente informal com essas pessoas, né? E também juntamente com outros colegas, né? O professor Felipe, na época, a professora Cíntia, que também chegaram na mesma época que eu. A gente começou a organizar, então, um mapeamento desses artistas, dessas artistas, das comunidades tradicionais, da cultura da região. E a gente foi construindo, assim, como é que a gente poderia responder, né, em Itabuna a essas demandas, né? E uma coisa que eu percebi, fui percebendo com o tempo, com o contato com as pessoas, e depois com um estudo muito importante do Elie Isidro, que é do TPI. Eu fui banca até no mestrado dele, na economia, na UESC. Ele estudou os empreendimentos da economia criativa da região. E uma das coisas que chama atenção é que assim, a gente tem uma potência artística, uma potência cultural muito grande, mas o acesso a recursos, a financiamento, o acesso à divulgação, está muito aquém do que, na verdade, a produção tem de potência artística e cultural. Né? Então, nesse sentido, eu comecei, então, né, a gente começou, eu, Felipe e Cíntia inicialmente, depois outras pessoas foram se incorporando, a gente foi começando a formatar, né, esse curso. Não foi um processo fácil, porque demorou vamos dizer, uns 5 anos, porque havia uma visão anterior da universidade que Itabuna era um campus das engenharias, então que não havia espaço mais para isso. Então a gente foi fazendo, né, esse embate, não só internamente, mas a gente também entendeu, já que é para responder a demanda da comunidade, a gente se conectou com artistas, produtores culturais, conselhos municipais de cultura, gestores culturais, para construir um projeto pedagógico com apoio da comunidade. Então, eu acho que também é inédito esse curso, dentro da UFSB, pelo menos até onde eu saiba, não sei de cursos que vêm depois deste, né, os próximos, mas até os que foram aprovados até o momento, não tem nenhum curso que tenha essa demanda explicitamente posta no processo de criação. Então, no processo de criação depois de produção cultural, a gente tem o apoio comunitário de empreendedores, de gente, artistas, de comunidades tradicionais, da comunidade. Então, a gente vai, né, propor finalmente, né, conseguir formatar. Primeiro a gente fez uma primeira tentativa em 2018 para 2019, infelizmente não logramos êxito, depois fomos nos articulando de novo, né, com os movimentos sociais, e a gente então propõe esse curso. É mais ou menos assim, tentei resumir essa história. Muito bom ir ouvindo, Rafa, assim, porque essa coordenação, ela surge também, né, com essa proposta de fortalecer essa reflexão da gente se referenciar no território, né? Então, a coordenação de culturas populares e relações comunitárias, ela quer dialogar justamente com todas essas experiências que já existem na UFSB, de diálogo epistêmico, dessa referência, né, como você cita na história da pesquisa e do contato direto, de estar recebendo a base, né, a base fundamental, a base de fundamentação, né, ela vem
do estudo, lógico, da pesquisa, mas também que se compreende como base teórica, né, da construção desse curso, os atores regionais, né, o território, a produção da pesquisa do território, seja ela via universidade, seja ela via as instituições, as ONGs, as fundações que você esteve em contato aí. Então, para nós é muito rico estar ouvindo aqui toda essa experiência do curso, porque é justamente essa energia, mas também esse exemplo, né, de como seguir caminhos institucionais que legitimem o território, que de fato traga a ciência, né, da africana, indígena e de todos os outros povos não brancos para as bases da universidade, né? E construir um curso levando em consideração toda essa construção de anos que você falou aí resumidamente com a gente, é realmente um desses caminhos que a gente quer como exemplo aqui. Então, assim, falando um pouco da estrutura, né, do curso, eu gostaria que você falasse para a gente, conceituasse brevemente, né, o que são as tecnologias sociais e como esse e os outros eixos do curso diferenciam e posicionam, né, o nosso curso de bacharelado em produção cultural da UFSB no debate da pluriepistemologia e nesse debate da formação de profissionais territorialmente referenciados. Legal. Eu vou responder de um jeito um pouco diferente, só para falar o seguinte. Então, a gente só tem bacharelados, só existem 3 bacharelados em produção cultural no Brasil. A gente tem tecnólogos em produção cultural, e o nosso curso, a gente tomou essa decisão também de não ser um tecnólogo, e ser um curso de bacharelado, né? Pela estrutura dele e pela necessidade que a região tem. Né? Então, os outros 2 cursos que existem no Brasil é da Federal Fluminense e da Federal da Bahia. Veja, o da Federal Fluminense é em Niterói e o da Federal da Bahia é em Salvador. Ou seja, mesmo Niterói é uma cidade ao lado do Rio de Janeiro, né, uma capital, e Salvador é uma capital. Então, nisso, o nosso curso já é diferente dos demais. Né? Porque ele já tem que pensar outro jeito de curso. A gente não podia. Ainda assim, os 2 cursos são bem diferentes entre si. O curso de Niterói, da Federal Fluminense, ele é muito ligado ao centro de artes. Então, ele é muito ligado para a produção, efetivamente, das linguagens, vamos dizer, das linguagens artísticas mais tradicionais. Vamos dizer assim. Música, teatro, dança. Música, teatro, dança e artes visuais, né? Então ele está mais voltado para isso. O curso da UFBA, ele é da Faculdade de Comunicação. E ele tem uma pegada mais para a gestão cultural, mais ligado nas políticas de gestão. O nosso curso, primeiro, como historicamente a gente vem a gente vê historicamente no outro momento, né? A gente abarca essas 2 questões. E além disso, aí a gente está num território que a gente está reconhecendo, e aí eu acho que isso é importante, não é só conhecendo o território, é reconhecendo. Né? Então é reconhecer esses fazeres, essa história, essas artistas, esses artistas, essas comunidades, essas organizações não governamentais. Então a gente pensa um curso que é um curso que está pensando a cultura de uma maneira bastante ampla. Né? Ou seja, não é voltado só para o fazer artístico e também não é voltado para a gestão, né, para a gestão cultural pública, né? Ou de grandes instituições. Ele não é um curso para formar só para instituições, então a gente abarca essas 2 coisas. Né? E aí entra a ideia da tecnologia social, quer dizer, a criação de tecnologias para mudar, transformar, pensar
à sociedade, né? à sociedade. Né? Então, a partir daí. É, Aí a o curso partir ele daí, tem três ele eixos. tem 3 eixos. Então, é o Então, eixo de o tecnologia eixo de social. tecnologia social. Por quê? Porque a Por cultura quê? Porque também a se cultura também dá se em dá em espaços que são espaços não que são necessariamente não espaços só de necessariamente espaços cultura. só de A cultura. gente tem uma A gente tem característica uma na característica região, na que a gente tem muitas região, que a gente tem organizações muitas não organizações não governamentais que governamentais trabalham que trabalham com educação e com educação e cultura, com cultura, saúde e com saúde e cultura, cultura, né? Com né? assistência e Com cultura. assistência e cultura. Então, a gente Então, a precisa ter gente uma precisa ter produção uma cultural produção que cultural relacione que essas questões, relacione né? essas questões. Né? Então, Então, isso é um isso diferencial que é os um outros dois diferencial que os cursos, por outros dois exemplo, não cursos, por têm. exemplo, não têm. O eixo de O eixo tecnologias de do tecnologias do espetáculo, que é mais espetáculo, que voltado é mais mesmo para a voltado mesmo parte para a parte espetacular. E aí, quando eu estou falando espetacular. de E aí, quando eu estou falando espetacular, de não é espetacular, não é só o só espetáculo o de espetáculo de música, o música, palco. o A gente palco. está falando A gente está também falando também das atividades das culturais atividades culturais tradicionais, né? tradicionais, né? Então, a Então, a capoeira, capoeira, a capoeira, o a capoeira, o terreiro, terreiro, o bloco de bloco de afoxé, afoxé, a festa a festa cigana, os cigana, os festivais, festivais, né, né, dos povos dos indígenas, povos enfim, tudo isso. A indígenas, gente enfim, pode tudo isso. A gente pode contribuir, né, contribuir, né, qualificar pessoas qualificar que estão pessoas que ligadas estão às ligadas às comunidades comunidades para para que que qualifiquem a qualifiquem a produção, produção, porque a gente também porque a eu gente também percebi, né, eu nessas percebi, né, pesquisas, nessas e a pesquisas, pesquisa do e Eli é a pesquisa dele é muito presente muito nesse presente sentido, nesse de sentido, mostrar de como mostrar é como é complicado complicado que que artistas, às vezes, artistas, às no vezes, Litoral Sul, no têm que Litoral lidar Sul, com têm que todas as lidar outras com todas questões as da outras produção. questões da Então, a produção. gente Então tem, a gente né, tem, né, acaba ficando muito acaba aquém ter ficando que muito lidar com aquém, ter tudo. que lidar com Você tem tudo. que lidar Você tem que com lidar com compor, compor, tocar, tocar, divulgar, fazer o design divulgar, fazer o design gráfico. Então, gráfico. tudo isso Então, tudo é uma isso logística é de uma produção logística de difícil. Então, produção difícil. esse é Então, o esse é o nosso, nosso, né? é a Acho que a gente nosso, está né? numa Acho que a gente universidade está numa pública e universidade a pública gente e tem esse a gente tem dever, esse essa dever, missão essa de missão qualificar de esses qualificar saberes, né? esses Qualificar no saberes, né? sentido de Qualificar no troca sentido de mesmo, né? troca mesmo, Trocar né? aquilo que a gente Trocar aquilo que a pode gente pode trocar e aprender trocar e também, né? Para a aprender gente também, pensar né? a Para a gente produção pensar a específica para produção esse lugar. específica para esse lugar. Então, acho Acho que. que E o terceiro e o eixo, que eu terceiro falei, eixo que que eu é falei o que eixo é o eixo da gestão da cultural, gestão né? cultural, Então, né? também a Então, gente também também a gente envolve a também gestão de envolve a gestão de instituições, de ONGs instituições, de e a ONGs gestão e a pública, gestão né? pública, né? Envolve Envolve financiamento, financiamento, orçamento, orçamento, busca busca por por recursos, né? recursos, né? Formatação de projetos, Formatação de também projetos, no curso também no também curso tem também tem essa perspectiva. essa perspectiva. Rafa, falando um pouco mais, né, sobre essa construção comunitária, porque eu acho muito interessante que você marca bastante isso, né, nas mesas que a gente assiste, nos espaços que a gente já pôde discutir sobre o curso, né, que é uma construção comunitária. Eu queria que você falasse um pouco pra gente dessas ferramentas, né? Você falou da pesquisa que você teve acesso de Eli, mas eu sei também que teve um abaixo-assinado, não foi? Ou algo parecido. Nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco mais pra gente, assim, dessas ferramentas que você utilizou para aproximar, né? Fazer essa comunidade se sentir parte, de verdade sendo parte, acolhendo como, né, os encaminhamentos, como foram as formas de acolhimento das demandas, encaminhamentos, como se deu, assim, foi foi uma comissão mista? Fala um pouco pra gente sobre esses caminhos institucionais. Easy, Easy, quando eu falo, quando eu falo, o áudio está dando o áudio eco, está eu dando acho eco. Eu que acho seria bom que você seria bom desligar o você microfone na desligar o hora que eu microfone na hora tô. que eu tô. Eu consigo desligar aqui? Olha, eu já não sei te Eu já não dizer. sei te dizer. É porque eu É porque uso fone para eu uso isso. fone para isso. Eu não tenho fones, mas me digam aí, se estiver embolando o áudio, a gente É, pode é porque cortar eu isso. falo Eu e falo dá um eco, e dá mas um é eco, porque mas é como sai porque o como sai o meu volume meu aí, volume aí, o seu microfone o seu capta ele de microfone capta volta ele e de aí volta e aí Entendi. ele O fica povo dando aqui, eco. como é que tá pra vocês, gente? Tá embolando eco tá dando eco pra vocês aí também? Avisa pra gente. Se vocês estiverem ouvindo legal, eu tô ouvindo você bem, Rafa, sem eco. Bom,
Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Melhorou? Então. Melhorou? Tá perfeito. Bom, Bom, eu escuto eu eco. escuto eco. Mas enfim, então eu tiro o fone só Só para não me para atrapalhar. não me atrapalhar. O que... Esses mecanismos, Olha, ó, né? tem gente falando que tá Tem gente ouvindo falando eco. que tá ouvindo eco. Estão ouvindo eco, né? A gente pode... Será que se a gente sair É o seu e microfone É o retornar? seu mesmo que tá microfone dando mesmo eco. que tá dando eco. Pra mim aqui tá perfeito e não tem como desligar o microfone no Insta. Aí eu não sei como eu faço. Porque eu não tenho fone. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Eu não vou ter um fone pra colocar. Mas... Desde o início Bom, tá dando esse eco, gente? Tá, desde o início. Tá, desde o início. Eu achei que era uma Eu coisa do achei que meu era uma coisa do fone, meu mas não é. fone, mas não é. Eu vi que as Eu pessoas vi que as escreveram pessoas aí. escreveram aí. Eu não sei como eu resolvo essa situação. Tá certo. Tá certo. Bom, Bom, Vamos tentando. então, você tinha me perguntado, você pode repetir? Você pode repetir? Desses mecanismos, assim, como foi que efetivou o caminho de diálogo, né, com a comunidade? Você falou que teve uma pesquisa que você teve acesso do Eli, mas a gente sabe também que teve um abaixo-assinado. Como foi dentro da universidade, se foi criada alguma comissão mista? Quando eu falo mista, assim, com comunidade interna e externa. Se o Conselho Estratégico Social está no meio disso. Conta pra gente como foi. Esses Tá, mecanismos institucionais. Então, na verdade, assim, Na a verdade, gente, assim, a gente começou com uma começou comissão com uma interna, comissão interna, mas a gente fez mas a gente contato fez com contato com vários vários conselhos, coletivos, coletivos, comunidades, e aí a gente comunidades, e foi aí a gente foi apresentando apresentando o projeto, o né? projeto, Ou a né? ideia do A ideia do curso, pelo menos as curso, linhas pelo gerais menos do as linhas gerais curso, do curso, e a gente foi e a gente apresentando foi e foi apresentando e foi recebendo recebendo contribuições. Então, na contribuições. verdade, a Então, na própria verdade, a comissão própria interna, comissão interna, ela foi entrando em ela foi contato entrando em contato com com os atores, as os atrizes atores, as atrizes do município e da região, do e da litoral sul região, do todo. litoral sul todo. A gente foi A entrando em gente foi contato e entrando foi em contato e foi recebendo recebendo contribuições. contribuições. E aí as pessoas E aí foram as também pessoas foram também enviando enviando manifestações de apoio ao manifestações de curso. apoio ao Então eu curso. fiz a Então eu apresentação fiz a do curso apresentação algumas do curso algumas vezes. vezes. E eu também contei E eu muito também com a contei ajuda, muito com né, a ajuda, né, de de algumas pessoas algumas que são nossas alunas ou são nossas alunos, alunas gente ou que a alunos, gente gente que a conhece, gente conhece, que foram também fazendo as fazendo as articulações articulações com os gestores com os gestores culturais e culturais tudo mais. e tudo Então, mais. na verdade, a Então, coisa na foi assim, verdade, a a coisa foi assim, comissão foi a interna, comissão foi interna, mas a gente mas a se gente comunicou se com a comunicou comunidade. com a comunidade. Legal. Entendi. É um caminho muito interessante porque pulveriza essa responsabilidade na comissão inteira, né? Desse diálogo externo e trazer para dentro da comunidade interna, né? Essa contribuição. Então, é muito bom a gente ir ouvindo essas experiências, Rafa, porque a gente tem aí vários desafios ainda, né, dentro da universidade e eu acho que é um time muito bom a criação da coordenação de culturas populares, agora que o curso de produção cultural também vai começar. Então, a gente tem aí muito chão, né, para construir as políticas de culturas da UFSB. Então, pegar toda essa experiência de diálogo, de construção de uma comissão que ou tenha a presença, né, da comunidade externa ou esteja garantida a esses encaminhamentos externos, né, como vocês garantiram dentro dessa comissão de criação do curso de bacharelado em produção cultural. Então, é muito valioso estar aqui conversando isso. Vou continuar, né, nessa linha desses diálogos que você já se propõe e é uma das nossas referências aqui dentro da UFSB de garantir que esse diálogo realmente aconteça com o nosso território, né?
Eu gostaria que você falasse, né, um pouco dessa última construção que a gente está vendo aí, que é a construção da pré-conferência e da Conferência Territorial de Cultura, né, do Litoral Sul. Então, falar um pouco assim do que é esse espaço nesse momento que a gente está vivendo, né? Como qual a relevância estratégica, né, de uma conferência territorial nesse momento, e uma chamada mesmo para a sociedade civil, para a comunidade interna da UFSB também participar dessa conferência, para os artistas e agentes também, né, do nosso território. Então, falar um pouco desse processo da construção da conferência e sobre a relevância estratégica. Eu acho que desde quando começou esse governo, né, a gente está vendo, claro, isso vem de 2 anos antes, né, desde o golpe, mas nos últimos, desde do início, né, de 2019, a gente está vendo efetivamente o sucateamento da cultura no país, né? Então, não é só assim, o Ministério da Cultura foi fechado. Além disso, tem uma série de outras questões, né? As políticas culturais, o Plano Nacional de Cultura, né? O Fundo Nacional de Cultura, tudo isso vem sendo, né, sucateado. Então, são coisas que estão previstas em leis, mas que estão sendo, enfim, manipuladas a fim de pensar uma perspectiva de cultura bastante conservadora, né? Ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos anos, que era a estruturação dos conselhos, a estruturação do Fundo Nacional de Cultura, do Sistema Nacional de Cultura, né, do Plano Nacional de Cultura, que tinha muita participação não só de artistas, mas da cultura de uma maneira geral, né? Então, desde a época do ministro Gilberto Gil, a gente teve um entendimento mais amplo de cultura, né? De incorporação, na verdade, não de incorporação, mas de reconhecimento da pluralidade cultural do Brasil, né? Então, isso vem mudando ao longo do tempo, com todas as críticas que a gente possa ter aos governos do PT, mas a gente teve isso porque teve gente da luta que esteve aí, né, trabalhando essas questões. Então, tudo isso, né? E aí, acho que a gente está vendo isso, né? O que está acontecendo com a Fundação Palmares, o que tem acontecido com a Funarte, o que aconteceu com o Ministério da Cultura, o que tem acontecido com todas as políticas culturais. E aí isso se desdobra para as políticas estaduais e municipais, né? Então, quer dizer, não é só o acesso ao recurso, mas a visão de cultura, né, que o país tem. Então, nesse momento, no momento anterior, a gente teve, dentro do Sistema Nacional de Cultura, a criação das conferências populares, conferências municipais, territoriais, estaduais de cultura, né, que eram chamadas pelo poder público, mas com a participação massiva da sociedade civil. O que aconteceu é que desde que esse governo começou, não teve nenhuma conferência, quer dizer, eles não estão cumprindo com o que está no Plano Nacional de Cultura, o que está no Sistema Nacional de Cultura, não estão seguindo o que deveria ser seguido minimamente, que era ouvir a sociedade sobre o que ela quer sobre aquilo. Então, nesse sentido, o nosso território, né, não só o nosso território, mas a Bahia toda está se movimentando, vários territórios, né, estão se movimentando para construirmos, então, conferências que são conferências populares de cultura. Então, essas conferências, elas não estão sendo puxadas quer dizer, não está saindo um edital com data, como era, né, organizado desde o poder público, que sistematizava isso, no sentido de possibilitar que ela acontecesse.
Ao contrário, a gente está tendo uma a gente está tendo mobilização uma que é uma mobilização que é uma mobilização mobilização de artistas, de de agentes artistas, de culturais, agentes de comunidades culturais, de tradicionais comunidades para tradicionais construir a para conferência. construir a Então, conferência. nesse Então, nesse momento, a gente momento, tem que a gente tem mostrar, que né, mostrar, né, a nossa a nossa força e mostrar força e mostrar o nosso o nosso posicionamento em relação ao que posicionamento está em relação ao acontecendo. que está Então, acontecendo. nesse Então, sentido, nesse o sentido, Litoral Sul o vai fazer Litoral Sul vai amanhã, fazer às amanhã, 9 da manhã, às 9 a da manhã, a pré-conferência de pré-conferência cultura. de cultura. Pois acho que a Izzy Pois acho que a pode Izzy pode divulgar os dados para divulgar quem os quiser dados para quem participar. É quiser aberta, é participar, é livre, é aberta, é popular livre, e é é popular e é do do nosso nosso território. território. Então, as Então, as pessoas. Vai ser pessoas, só pela vai ser manhã, só vão ter pela algumas manhã, vão ter falas no algumas sentido falas de no sentido de entender o entender que vai ser o que vai discutido, ser quer dizer, discutido, alguns quer dizer, alguns temas temas que serão que discutidos serão mais discutidos profundamente mais na profundamente Conferência na Conferência Popular de Cultura do Popular de Litoral Cultura Sul, do Litoral que Sul, vai ser que vai no dia ser no 8 dia de 8 de outubro, né? Que outubro, daí vai ser a né? Que daí vai conferência. ser E a lá a conferência. E gente lá a vai gente vai se se reunir entre reunir todas as entre pessoas que todas lá as pessoas que lá estiverem. Vamos estiverem. discutir Vamos 4 eixos, discutir quatro né, eixos, né, de assuntos de assuntos que que discutimos. discutimos. Já estamos já Já organizando estamos tem já um tempo organizando tem um isso, né? tempo isso, né? E aí E aí vamos vamos redigir, né, redigir, né, documentos, documentos, posicionamentos posicionamentos do nosso do território nosso para território depois uma para depois uma conferência conferência popular popular estadual e que estadual isso e possa que ir isso possa ir reverberando, né? Porque daí reverberando, né? Porque a daí gente não está a gente só não está só primeiro que é um primeiro que espaço é um espaço para cobrar, né, para do poder cobrar, né, do público poder ações em público relação ao ações em Plano relação ao Nacional de Plano Cultura, Nacional de Cultura, mas também mas em também relação em relação aos nossos aos nossos encontros. É encontros. um espaço É também um da gente espaço se também da gente se reconhecer, né? reconhecer, Como né? artistas, Como como artistas, produtores como produtores culturais, culturais, como como pessoas ligadas às pessoas comunidades ligadas às tradicionais, comunidades que tradicionais, força nós que força temos nós e como que a temos gente e pode como que a gente pode construir, né, construir, né, politicamente aí politicamente maneiras aí de maneiras de enfrentamento. Não que essas enfrentamento. maneiras Não que já não essas estejam maneiras já sendo não estejam sendo construídas, construídas, mas se mas conhecer, se se conhecer, reconhecer é se muito reconhecer é importante. muito Então, importante. Então, na última reunião na que a gente última teve, por reunião que a gente exemplo, teve, por tinha exemplo, já gente tinha já participando de gente município muito participando de pequeno, município como muito Santa pequeno, como Luzia, Santa né? Luzia, Então a né? gente está vendo, Então quer a gente está dizer, vendo, tem quer cultura em dizer, toda tem cultura em parte, toda né? parte, né? Então as pessoas Então as pessoas esse sentimento esse sentimento de participação de mesmo participação mesmo que a que pré-conferência e a a conferência pré-conferência e a estão conferência propondo, né? estão propondo, E o né? curso de produção E o cultural curso de está produção entrando cultural está entrando como parceiro, como no sentido parceiro no de sentido de ajudar a fomentar o ajudar a fomentar o debate, debate, organizar, né? Quem está organizar, né? organizando, Quem quem está está mais à organizando, quem frente está mais à frente é o fórum, é o né? fórum, De né? De agentes culturais agentes do culturais território do Litoral território Sul, do Litoral Sul, o FAEG Sul, o né? FAEG Sul, né? Eles que estão à Que frente estão assim à da frente assim da organização, organização, porque eles já têm uma porque ele já estrutura. O tem que que é uma o fórum? estrutura. O O que é o fórum é fórum? O também fórum um é também conjunto de um pessoas conjunto de pessoas, de de artistas, produtores artistas, produtores culturais, culturais, gente das gente comunidades das tradicionais de comunidades tradicionais de vários vários municípios do nosso municípios do território. nosso Ele já território. é uma Ele coisa já é uma plural. coisa Mas plural. agora, na conferência, a Agora, na gente tem conferência, a mais gente tem mais pluralidade, tem outras pluralidade, tem outras instituições, instituições, outras outras artistas, artistas, coletivos, coletivos, comunidades, artistas comunidades, artistas independentes, enfim, gente independentes, enfim, que gente queira somar que aí para queira a somar gente para a gente enfrentar esse momento, enfrentar né, esse Izzy? momento, né, Isa? Com certeza, Rafa. Acho perfeita a sua fala, contextualizando a partir, né, de 2016, todos os ataques e desmonte, né, das políticas que vieram sendo criadas no Brasil desde 2000 mais para 2005 para cá, né, desde aquele do seminário, mas a gente sabe que é um ataque sistemático, um ataque por conta de uma culturalização da política, né? Hoje tive a oportunidade de participar do Fórum de Gestores Culturais das instituições de ensino superior e a gente teve a honra de ouvir o professor Alexandre Bulhões e ele falando, né, de como a culturalização da tese dele, né, ele falando da culturalização da política, que seria essa guerra cultural que a política virou, que é uma guerra de valores, que é uma guerra baseada no conservadorismo, e como é intencional o desmonte da cultura, né? Porque a gente sabe que o interesse é a instalação de um Estado teocrático, de um Estado, né, cerceador. Mas
é muito fundamental quando você fala assim e nomeia a Conferência Popular Territorial, porque dá esse caráter da autonomia, né, das ferramentas que nos foram dadas e digamos que estamos aí aprendendo a usá-las na última década, né, na última década e meia. E a gente toma pra gente, se apropria, né, desse sistema quando o Estado não faz a sua parte, né? Então, essa articulação que no Nordeste a gente está vendo ser de mais resistência desde 2016 para cá. Então, aí você fala, né, das conferências populares que estão acontecendo pela Bahia inteira e também na nossa região sul, litoral sul. Então, fica aí o chamado para a nossa sociedade civil organizada, principalmente quem, né, se interessa, quem está inserido dentro do campo das culturas. Fica o chamado para a nossa comunidade interna também da UFSB, essa comunidade artística e interessada nessa pauta, para também aparecer, comparecer e somar nas conferências, né? Então, amanhã, vou repetindo aqui essa informação, amanhã, dia 10 de setembro, a partir das 9 da manhã, a gente vai ter a pré-conferência popular, né, territorial de cultura. Então, a gente vai divulgar aqui no nosso IG da UFSB Extensão a sala, né, as salas que vão acontecer no Meet, não é isso, Rafa? É no Zoom. Vai ser no Zoom, na plataforma Zoom. E aí a gente deixa essas informações aqui também no nosso IG, convidando, né, toda a população externa ao UFSB e interna da UFSB a participar das conferências. Rafa, tem uma pergunta que, na verdade, eu não sei se o pessoal jogou aqui no chat, mas que eu já estava super interessada em fazer sobre o curso, são as formas de entrada. Se ela vai ter entrada direta pelo SISU, como é que está a questão da migração dentro da universidade e se existem já modalidades de matrículas especiais, como é que vocês estão pensando? O curso vai começar no período 2020.3, né? Ou seja, lá começa em fevereiro pelo novo calendário, né? Por conta da pandemia. Ele já era para começar agora. Ele já está na última fase de aprovação, agora só vai passar pelo Conselho Universitário, mas já foram aprovadas hoje pela manhã as vagas para migração, os critérios para migração. Então, assim, o curso ainda não passou no Consule, mas ele já tem vaga. Então, ele vai passar pelo Consule, que é o que está faltando, enfim, para, né, a Câmara de Graduação já aprovou o curso, já deu parecer favorável à criação do curso, dentro daquilo que a gente, né, construiu durante todo esse tempo. E então já vai ter processo de migração, tá? Então, a pessoa pode ter feito qualquer curso de primeiro ciclo, tanto bacharelado como licenciatura interdisciplinar, qualquer curso. Não tem componentes curriculares de pré-requisito, só ter terminado 80%, né, dentro lá da resolução da universidade, ter cumprido 80% do curso, ela pode já participar do processo de migração e passar para o curso de bacharelado em produção cultural, que é um curso noturno, tem 40 vagas, né? E a pessoa não se forma em um dos três eixos. Que nem eu falei eixo, não é uma ênfase do curso, eles são eixos. Ele vai se formar em produção cultural, né? Que vai dar depois com a formação. Ele vai até o sindicato, né, o SATED, e solicita o DRT de produtor executivo, né? Então, porque também é uma profissão regulamentada, né? Apesar de que nem sempre as pessoas fazem a graduação para chegar até essa regulamentação. Mas enfim, é isso. E, então já vai ter migração agora. A gente também, não sei se vai dar tempo de entrar no SISU já agora, no começo do ano, né? Porque eu não sei como que estão os prazos, eu não sei, mas a gente, mas lá
nós já estamos considerando a entrada direta também. Então, a pessoa pode entrar diretamente no curso de produção cultural, ela vai ter que cumprir alguns componentes curriculares de primeiro ciclo, optativo, por isso que pode ser de qualquer curso, porque a maioria é a formação geral mais componentes optativos, né? Então ele vai ter que, claro, a pessoa que entra direto vai ter que cumprir esses componentes, pode ser ao mesmo tempo, enfim, né? Dos específicos do curso. Então, a gente tem a entrada direta pelo SISU e também a entrada por pessoas que já têm graduação, quem já tem diploma, tem também a entrada por diploma. Então, a gente, sobrando vaga de migração mais SISU, a gente também, nas resoluções da universidade, a gente tem a possibilidade de abrir vaga para portadores de diploma. Porque a gente sabe também que tem muita gente que trabalha como artista e quer uma formação de produção cultural na região, já tem outra graduação. Como não tinha uma graduação em artes, fez geografia, fez filosofia, fez outro curso. E tem esse interesse. Então, a gente também vai abrir, né, para a pessoa não voltar para o Enem e fazer primeiro ciclo, ou então entrada direta no segundo ciclo, né? Ele também pode entrar direto se tiver vaga disponível, fora os processos seletivos, assim também. E também por transferência, né? Transferências de outras instituições de ensino superior, também a gente vai receber transferência, né? Não exatamente do mesmo curso, mas pode ser também de curso correlato, né? Que tenha uma certa equivalência. Então, a gente também vai ter todas essas possibilidades. Ontem eu fiz uma live com o pessoal do CEP, né? De Ilhéus, com os técnicos de já também para falar sobre o curso. E saiu lá uma proposta de construir um processo de avaliação sistemática processual de estudantes do curso técnico de teatro durante os 3 anos de formação, para que isso também seja um processo seletivo para ingressar no curso de produção cultural. Porque o pessoal está muito interessado em fazer o curso de produção cultural, quer dizer, já fez o técnico em teatro, né? E o produtor, o curso, ele tem essa perspectiva. Ele não é um curso de formação só artística, né? Então, ele é de produção executiva para todas essas áreas que a gente falou, mas ele vai dar ideias, né, de noções básicas de iluminação também, coisas técnicas, porque às vezes o produtor precisa contratar um iluminador, né? Mas como que ele vai contratar um iluminador se ele não entende nada de iluminação? Então, a gente vai ter as noções básicas de iluminação, né? De iluminação para situações comunitárias, para situação de palco, para desfile de moda, para exposição. Como é que se organiza a luz? Como é que você, né, pelo menos uma noção básica. Depois, se a pessoa quiser seguir e estudar mais iluminação, tornar-se um iluminador, ótimo também, mas o curso vai dar noções básicas de design gráfico, de divulgação, de ferramentas, né, de computação gráfica. Então, tem coisas assim básicas que são importantes para o produtor, né, sonoplastia, enfim, coisas nesse sentido também, né? Perfeito, Rafa. Muito bacana, assim, as múltiplas possibilidades, né, de entrada no curso, pensando mesmo em realidades e sempre muito diagnosticado na região, né, no território. Isso é muito importante. E eu falo isso com propriedade porque sou alguém daqui, nascida, criada, sou cantora, compositora e preciso viver, como você fala, assim, essa coisa do faz tudo e, na verdade, a gente também não se aprofunda muito em nada. Então, é uma demanda mesmo existente. A gente que faz parte dessa, que a gente chama, né, a cena artística cultural, fica muito feliz, é muito contemplado mesmo, tanto pelos eixos, quanto pelas compreensões sistêmicas mesmo de onde a gente está, e é com todo esse zelo e cuidado que a gente espera, assim, se espelhar mesmo nesses trabalhos dessa coordenação, né? Pensando isso para além, né, das chamadas áreas das artes, né? Mas que a gente consiga ter essa compreensão
em todos os campos, em todos os centros de formação, seja das exatas, das ciências, das tecnologias, da saúde, que tenha essa relação íntima com os territórios, né? Então, o curso de bacharelado em produção cultural é um verdadeiro exemplo dentro da UFSB, desde a sua construção, né? Então, mais uma vez aqui pontuando o quão especial, mas muito mais do que especial, é necessário, né? O quão necessário é a gente se referenciar nos territórios como espaço de formação, mas não só para colher, né, dados, mas também para inseri-los mesmo no processo de produção de conhecimento, desde as nossas bases. Eu estou tentando dar uma olhada aqui no chat, se o pessoal mandou alguma pergunta ou algum comentário, porque a gente Tem uma coisa que eu acho que é interessante interessante de falar, sim, que é sobre uma ideia do curso, e aí eu acho que a gente conta, né, com a coordenação totalmente, e fico muito feliz que essa coordenação tenha saído, né, porque eu disse isso ontem na live lá no CEP, nós somos uma universidade pública, é nosso dever reconhecer, né, os saberes que a nossa região tem, a gente precisa reconhecer isso, é nossa obrigação, não é nada, não é por nada, é porque a gente tem essa obrigação, né? Nós somos servidores públicos, a gente tem que responder a isso sim, né? Então, a gente conta muito com a coordenação para isso, que a ideia também é criar uma espécie de incubadora de coletivos de produção. Porque a gente também precisa construir uma produção que seja uma produção sustentável. E você comentou um assunto interessante, que é o seguinte, eu tenho que fazer tudo. Às vezes você não pode contar com a colega, porque ela está sozinha também fazendo tudo. Então, se você faz parte, se a gente consegue criar, né, possibilidade de um coletivo de produção que ajuda na produção de várias artistas, né, colaborativamente, com modelos que sejam modelos financeiros e adequados, mas alternativos ao que a gente tem aí, né, sem reproduzir a exploração, sem pedir para o colega fazer de graça, né? Mas que seja um trabalho coletivo, no sentido de que também você não vai despender, você vai fazer uma parte do processo, né? Isso vai ser feito no coletivo então essa é um pouco essa ideia da gente construir também incubadoras uma incubadora de coletivo, identificar coletivos de produção que já existem, no sentido de aprender com as experiências que existem, mas também trocar e fazer incubação de outros coletivos. Então a gente tem algumas experiências, né, de mulheres que se organizaram para fazer um carnaval durante 2 anos em Ilhéus, né, que se constituiu um pouco assim, a partir das experiências delas, elas criaram um coletivo. Mas para esse coletivo ter mais força, ele precisa ter outros trabalhos que volte tudo para o coletivo. Como fazer isso? Né? Então, é um pouco essa ideia. O espaço da universidade é para isso, para a gente também, já que a gente estuda isso, segue, né? Esse processo, é como a gente pode qualificar todo esse rolê da produção cultural, né? De como construir uma prática coletiva, sustentável, participativa, colaborativa de produção. Então, se é que a gente tem alguma contribuição a dar, acho que essa é uma contribuição importante. E a coordenação, nossa, vai ser ótimo. Aí a gente também vai ter o espaço da coordenação como um espaço como uma incubadora mesmo, um espaço para estágio dos nossos alunos,
né, que a gente possa também criar uma produtora, uma empresa júnior, mas não uma empresa júnior para prestar serviço e os alunos que estão, né, e pensar financeiramente para a empresa júnior. Para a empresa júnior se fortalecer sozinha, mas para pensar o coletivo de produtoras e produtores da região, né? Nesse sentido, assim. É o que a gente pensa assim, sobre o curso. Que bacana. Assim, todas as vezes que eu vou ouvindo vocês falarem sobre o curso, os olhinhos brilham, assim, brilham mesmo. A incubadora é realmente um pulo do gato, digamos assim. Acho que dialoga com essa preocupação de não ficar só no diletantismo, né? Da gente tá só no território colhendo informações para fazer um curso referenciado no território, mas já mostra de cara que há um interesse prático de intervenção, né? Então, estamos aí, sim, para discutir sobre a incubadora, sobre estágios de vivência, sobre né, a questão do PPC e da acreditação de extensão, e eu acredito que está bem mais adiantado já essa conversa dentro de produção cultural do que em outros talvez, né, outros cursos. Então, nos referenciamos nesse curso, estamos felizes que o curso também se referencia na coordenação como um espaço institucional parceiro de ampliação mesmo do projeto. E vou começar aqui a me despedir, porque estamos nos últimos 10 minutos. Acho que tem uma pergunta da Liz. Tem? Ah, ótimo. Oi, Liz. Oi, Liz. Rafa me ajudando aqui a moderar. Obrigada, Rafa. Então, a Liz Campos, maravilhosa, dançarina de Ilhéus, ela está fazendo a pergunta: pode migrar a partir das licenciaturas também ou só dos bacharelados? Ela perdeu essa parte, pede uma explicação. Pode sim, pode migrar de qualquer curso. Pronto, então qualquer curso dentro da universidade, né? Foi montada a grade, né, Rafa, com um respeito a essa primeira formação, né, do primeiro ciclo. Então, achei fantástico isso também, porque se a universidade tem essa proposta de um currículo aberto, dos estudantes e das estudantes irem montando o seu currículo, é nada mais do que coerente de que se valore tudo o que foi construído, né, ou a maior parte da trajetória desse estudante. Então, o curso de produção cultural também vem com essa preocupação de ser acessível até para a comunidade interna, né, da UFSB. E Rafa, mais uma vez eu te agradeço. Você é nossa referência aqui. Nós também sentimos de você todo esse respeito que você sempre demonstrou pela classe artística, pelas comunidades tradicionais, pelos saberes, pelas ciências dos povos. E tá aí o resultado desse trabalho, né, nesse curso de produção cultural da UFSB. E a gente convida vocês que estão aqui participando da nossa live, que falem desse curso, que propaguem ele, que venham fazer, né? Tô vendo aqui vários agentes culturais aqui que eu conheço na nossa live. Vamos participar das conferências territoriais, certo? São conferências populares. A gente está legitimando a nossa autonomia de lançar mão dos próprios mecanismos que o Estado brasileiro nas últimas 2 décadas veio construindo. E a gente está dizendo com todas as letras que não abre mão, independente do atual governo federal ignorar, né, todo o sistema que já existe no Brasil. Então, esse bate-papo é muito importante. Que bom que ele vai ficar gravado aqui no nosso feed da UFSB Extensão. Esses diálogos, a gente pretende sistematizá-los e transformá-los em um relatório final que vai ficar como um banco de memórias e banco de dados para que a gente vá engordando
esse caldo para escrever as políticas de cultura, de extensão da UFSB, e que também seja banco de memória para discussão da incubadoras, dos estágios, enfim, porque a gente está recebendo hoje Rafa, mas a gente também, que é um professor universitário, mas a gente também tem recebido em nossas lives mestras e mestres de ofício, né, pessoas da nossa comunidade externa, porque a gente quer criar esse banco de informações e de memórias que subsidiem os trabalhos da coordenação e referenciados principalmente no nosso território. Então, muito obrigada a todo mundo que está presente aqui hoje. Continuem acessando o IG da UFSB Extensão. A gente está tendo várias séries de live, né? Tem as lives sobre os atores e as atrizes da extensão na UFSB. A gente tem lives com os mestres e mestras. Também estão acontecendo outras lives falando dos projetos, né, de extensão da UFSB. Então, acompanhem aí o nosso IG. E boa noite, Rafa. Boa Noite todo noite. mundo que tá aí. Tenham um restinho de quarta-feira abençoado, certo? Oxalá quem guia. Obrigado, Isa. Obrigada.